Manutenção das atividades agro-silvo-pastoris consolidadas localizadas em área de preservação permanente nas margens de cursos d'água com largura superior a 10 metros, desde que as faixas marginais de curso d'água que tenham de 10 a menos de 100 metros de largura sejam recompostas em no mínimo 30 metros, contados da borda da calha do leito regular. As faixas marginais de cursos d'água que tenham de 100 a 200 metros de largura sejam recompostas em no mínimo 50 metros, contados da borda da calha do leito regular. As faixas marginais de cursos d'água que tenham largura superior a 200 metros sejam recompostas em no mínimo 100 metros, contados da borda da calha do leito regular. Nos casos a que se refere os incisos 1, 2 e 3, quando localizados fora da Amazônia Legal, a exigência de recomposição das faixas marginais desse artigo não poderá ultrapassar o limite de 20% da área total do respectivo imóvel. A manutenção de moradia de agricultores familiares remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais edificadas nas faixas marginais de curso d'água será admitida, exceto nas áreas consideradas de risco de inundações. A intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental previstos nos incisos 10 do artigo 3º, excetuadas as alíneas B e G, quando desenvolvidas nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, independerão de autorização do órgão ambiental competente, desde que seja o imóvel devidamente inscrito no CAR. E Senador, o senhor está me ouvindo? Há outros detalhes, mas acho que com essas observações você já tem ideia aproximadamente da forma como eu procuro levar em consideração as especificações para aqueles que são agricultores familiares. Tá. Senador, só tem uma dúvida que eu acho que para aí em relação a essa questão da agricultura familiar, que foi falado muito assim, qual que é o tamanho da propriedade desse agricultor familiar? A gente estava, essa era a maior dúvida, não era? Porque você consegue só flexibilizar a questão da agricultura familiar com esse parâmetro, não? Alô? Está me ouvindo, senador? Estou. Olha, esta é uma questão que, obviamente, vai ser objeto de definição mais clara. Eu acho que o importante é se levar em consideração que está havendo a busca de um entendimento, inclusive entre os senadores Luiz Henrique, da Comissão de Constituição e Justiça, e o senador Jorge Viana, que na Comissão do Meio Ambiente vai dar o seu parecer conclusivo no mérito, né? O senador Luiz Henrique está vendo a questão relativa à constitucionalidade e as questões de mérito estão mais com o senador Jorge Viana, que inclusive é um engenheiro florestal, uma pessoa inclusive com muita afinidade com as preocupações relativas à Amazônia, uma pessoa que foi por muitos anos companheiro de trabalho de cooperação com a senadora Marina Silva, e eu acho que ele vai dar uma contribuição de grande relevância seja no que diz respeito ao tamanho da propriedade. O senhor acha que qual que vai ser o tamanho que vai prevalecer? Porque existe essa questão da... O senhor está me ouvindo? Alô? Estou ouvindo, mas esta definição vai acontecer como resultado do diálogo entre os diversos senadores. Eu não vou agora especificar qual que será esse tamanho. Mas o senhor imagina que vai ser um consenso em relação eu espero que cheguemos a um número
de bom senso e de consenso. Tá bem? Senador, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao trâmite do Código Florestal no Senado? Olha, nós vamos ter duas reuniões muito importantes na terça-feira, dia 8, no dia 15, que vai concluir a votação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, para depois passarmos para a Comissão do Meio Ambiente, onde o relator, o senador Jorge Viana, me informou ainda na semana passada que ele espera que, antes da conclusão deste semestre legislativo, tenhamos a votação concluída do Código Florestal. A participação aqui na vigília, e agora a gente encerra aqui esse capítulo aqui e vamos, logo mais a gente vai chamar mais outras participações. Obrigada. Muito obrigado, Carolina Stanich. Obrigado, um abraço. Obrigada. Boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando aqui pelo site Floresta Faz a Diferença. A gente está falando diretamente de Brasília, aqui do escritório do ISA, do Instituto Socioambiental, às vésperas da votação do projeto de reforma do Código Florestal nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e Ciência e Tecnologia no Senado. A gente está aqui para conversar um pouco sobre essa votação, comentar um pouco do relatório do senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, e a gente está aqui com o Raul do Vale, que é coordenador adjunto do Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA, né? O relatório do senador Luiz Henrique foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no final de setembro, foi lido na semana retrasada e agora ele vai ser votado nessas duas comissões de manhã, por volta das 9h30 da manhã. O site Floresta Faz a Diferença também vai estar acompanhando e comentando essa votação amanhã no Senado Federal aqui em Brasília, né? Logo na sequência da votação dessas duas comissões, ele segue para a Comissão de Meio Ambiente, onde o relator é o senador Jorge Viana, do PT do Acre. E na sequência, como foram feitas as alterações, ele volta para a Câmara dos Deputados, né? A gente vai conversar um pouquinho para o Raul, que está acompanhando para e passo essa tramitação desde o início na Câmara e vem analisando os sucessivos relatórios sobre o projeto do Código Florestal. Raul, queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância específica dessa votação de amanhã na Comissão de Reforma Agrária e de Ciência e Tecnologia. Bom, boa tarde a todos os internautas. Essa votação de amanhã é importante porque por dois motivos. Primeiro, que ele já está se aproximando do momento final de votação do projeto no Senado. Não existe uma data oficial ainda para votação, obviamente, mas o próprio site do Senado, no final da semana passada, anunciou que haveria um acordo entre o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é o Rodrigo Hollenberg, e o Jorge Viana, que é o relator da próxima comissão, de votarem esse projeto na Comissão de Meio Ambiente, que é a última antes do plenário, no dia 22. 22 é daqui a 2 semanas. Então, nós estamos já num processo acelerado, digamos assim, de finalmente da tramitação do projeto. Se o relatório aprovado na Comissão de Agricultura vier ainda com muitos problemas, a nossa avaliação é que haverá uma margem menor de manobra para o relator Jorge Viana de alterar o projeto, ou seja, as alterações dele seriam muitas caso uma parte importante, ou pelo menos uma parte significativa dos problemas não sejam resolvidas nessas duas comissões agora que vão ser votadas amanhã. Então, acho que a importância dessas comissões e seria o ideal que elas, pelo menos, fosse possível, digamos, retirar os principais bodes que tem no relatório ainda, né? Ou seja, problemas absurdos que tem no relatório ainda, para que o Jorge Viana pudesse se concentrar em aperfeiçoar algumas regras e colocar coisas boas no projeto, porque a nossa expectativa é que o projeto tenha coisas boas também, né? Não é crível que a gente possa
fazer uma reforma do Código Florestal em pleno século XXI e simplesmente ter um projeto que é um pouco pior do que nós temos hoje, né? Nós queremos uma lei que avance pelo menos em alguns pontos, mesmo sabendo que pelo conjunto das forças, né, em jogo aí, nós vamos ter algum tipo de retrocesso em alguns pontos específicos da lei. Raul, antes da gente falar um pouco desses principais problemas no relatório do senador Luiz Henrique, eu acho que a gente poderia traçar alguns dos pontos que ele inovou desde a CCJ. O que o relatório traz de novidade em relação ao projeto que foi aprovado na CCJ? Olha, acho que é boa pergunta, inclusive para a gente poder informar para o internauta um pouco como é que foi a tramitação dele nessas comissões, né? Quando ele foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, houve um debate muito grande e muito interessante naquela comissão. A gente transmitiu aqui pelo Floresta Faz a Diferença, e um conjunto de senadores, na verdade a maioria dos senadores que estavam presentes ali, se manifestaram no sentido de dizer, olha, esse projeto é um projeto que tem muitos problemas, tem vários problemas que são inadmissíveis, nós temos que resolver esses problemas, e foram apresentadas lá na CCJ um conjunto de emendas para resolver uma parte, não todos, mas uma parte de problemas centrais. Na CCJ, o senador Luiz Henrique fez um acordo com aquele plenário, dizendo o seguinte, olha, para dar mais celeridade no processo, nós não vamos acatar nenhuma emenda aqui na CCJ, mas eu me comprometo, né, porque ele disse, né, eu me comprometo a incorporar essas emendas nas subsequentes, que são justamente essas duas, ciência e tecnologia e reforma agrária e agricultura. Então ele pediu um voto de confiança na época, olha, confia em mim que eu vou fazer isso. Nossa expectativa, portanto, era que ele fizesse uma alteração profunda no relatório, porque o relatório que ele apresentou e aprovou na CCJ, ele era ligeiramente diferente daquele apresentado, vindo da Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados. Bom, o que ele fez no relatório? Ele fez uma mudança estrutural importante. Ele dividiu, isso foi inclusive a partir da sugestão feita numa audiência com juristas no Senado, onde eles apresentaram esse problema, falaram, olha, nós temos regras confusas nesse texto, tem regras que tratam ao mesmo tempo de novos desmatamentos, regras para impedir, para monitorar, para controlar novos desmatamentos, e ao mesmo tempo trata da consolidação de áreas, né, da anistia a desmatamentos ilegais. Então essas duas coisas misturadas no mesmo dispositivo trazia imprecisões, trazia confusão, né? Não dava para você entender direito o que era a regra. Então o que ele fez foi dividir o texto em, digamos assim, regras que ele está chamando de regras permanentes, que são regras para orientar, para controlar novos desmatamentos em APPs, né? Beira de rio, encostas, topos de morro, nascentes ou reserva legal, das regras de consolidação de áreas, ou seja, da regra da anistia. Ou seja, quais são as ocupações irregulares feitas no passado que podem permanecer e em que condições. Então ele dividiu isso é uma coisa importante. Mas é meramente formal, né? Se não houver uma mudança estrutural mesmo, uma mudança de mérito nisso daí. Além disso, ele recuperou a proteção a manguezais. Os manguezais são protegidos pela legislação hoje, o Código Florestal atual protege os manguezais. O texto que veio da Câmara deixou de proteger os manguezais, então todos os manguezais, se fosse aprovado o texto da Câmara, estariam desprotegidos. Ele reincorpora os manguezais como áreas de preservação permanente, porém ele define que todas as ocupações feitas até 2008 permanecem. Então, digamos, é uma proteção daqui para frente, mas tudo que foi feito irregularmente até 2008 permaneceria.